Olá, seja bem-vindo e agora a gente vai ver um conceito muito importante que é o conceito de elementos flutuantes. O que é que quer dizer isso? Então vamos lá, vamos transformar essa nossa div em um elemento flutuante. O que é que quer dizer um elemento flutuante? Basicamente é um elemento que, apesar da estrutura inteira do site, ele vai ficar por cima daquele site, tá bom? Então, por exemplo, como eu te falei, uma div, ela sempre, por padrão, fica uma abaixo da outra, correto? Então, por exemplo, deixa eu diminuir um pouco aqui o tamanho dessa minha div, para eu te mostrar melhor. Pronto, está aqui o tamanho dela. E se eu copiar e colar e inserir mais duas aqui, olha só o que vai acontecer. Vai ficar uma abaixo da outra, tudo bem? Até aí, maravilha. Só que vamos agora transformar uma dessas em uma div flutuante, porque ela vai ficar por cima, ela vai ficar independente do site, tá bom? Existem algumas formas diferentes de flutuação. Então vamos lá. Vamos transformar essa terceira div em uma div flutuante, por exemplo. Então vamos digitar aqui uma outra classe para ser aplicada para ela, que vai ser a classe flutuante. Tá? Eu posso sim aplicar duas classes. É só eu botar um espaço entre uma e outra e o CSS vai aplicar as duas classes, tá bom? Então aqui em flutuante a gente tem algumas opções para botar. Por exemplo, position absolute. O que é que quer dizer isso? Olha lá, eu vou dar um position absolute e vou... Ó, ela veio para cá, mas na verdade ela está independente agora. Então, por exemplo, se eu botar a opção top 10, por exemplo, quando eu atualizar, ela vem para cá, tá bom? Então ela fica na posição que eu quiser. Se eu botar left, por exemplo, eu já vou te explicar o que é cada um desses, tá bom? 100, ó, ela vem para cá. O que que eu fiz aqui? Basicamente, eu disse que position absolute, ou seja, fica independente do mundo. E agora, eu disse top, ela vai ficar 10 pixels daqui do começo do meu navegador. No caso do começo de onde ela foi criada, né, da página. Então, ela ficou 10 pixels. E eu disse também, fique 100 pixels da esquerda. Então ela pegou aqui, começou da esquerda e andou 100 pixels, tá bom? Se eu botar 300 pixels aqui e 100 pixels aqui, ó, ela vem para cá e fica em cima do conteúdo, não tem problema. Aqueles pop-ups que você vê, a maioria deles está usando esse elemento flutuante, porque ele fica em cima do site e na posição que eu quiser que ele fique. Tudo bem? Fora o position absolute, tem um outro tipo de posição que se chama position fixed. O que é que quer dizer esse? Qual a diferença entre um e outro? Vamos lá. Position fixed, na verdade ele não mudou aqui, né? Mas vamos fazer o seguinte. Vamos aumentar a altura desses textos para criar uma barra de rolagem. Aí eu vou poder te explicar direitinho. Então vamos botar aqui 1000 pixels que tem cada um desse e o flutuante vai ter só 100 pixels, tá bom? Então criamos aqui e o meu terceiro elemento está com position fixed, né? Então quando eu rolar a barra de rolagem, ó, todo o site vai andar menos ele. Ele fica fixo lá na posição que eu mandei ele ficar. Legal? Olha lá. Tá vendo? Então vamos substituir agora para position absolute. E aí você vai detectar a diferença na hora. Na position absolute, aparentemente ele está no mesmo local. Só que quando eu dou rolagem, ó, ele fica flutuante, mas ele anda junto do site. Certo? A diferença é que o fixed, ele fica fixo na posição que eu setar ele. Tá? Então, ó, posso rodar o meu site que não vai ter nada nele, ele não vai se mexer. E aí, umas dicas legais para você usar o Position Fixed, por exemplo. Vamos
fixar essa minha div aqui, que está flutuante, aqui, ó, na parte de baixo da tela e do lado direito. Ou seja, ela vai ficar aqui. Tem aquelas janelinhas de chat que normalmente tem em alguns sites. Então, ela usa Position Fixed. Então vamos lá, fazer uma janelinha de chat dessa, por exemplo. Eu vou mudar o background para a gente visualizar melhor. Vou botar vermelho o background do nosso coisa aqui. E a cor da letra, só para ficar diferente, branca. Tá bom? Então vamos colar agora essa div do lado direito da tela e embaixo. Para fazer isso, eu uso duas propriedades. A primeira é o right, e eu vou dizer que ela vai ficar na posição 0 da esquerda. Por quê? Ele vai começar da posição 0 aqui e vai continuar aqui. Então, ó, cadê ele? Sumiu. A gente precisa definir o bottom, que é na posição 0 também. Ou seja, ó lá, ele está agora começando do right da posição 0, então ele cola aqui no lado direito, e o bottom, que é a parte de baixo do meu navegador, começa da posição 0, então ele cola aqui embaixo. Então se eu rolar a minha página, ó, o site vai rolar normal, mas ele vai ficar aqui fixo. Tudo bem? Ao contrário do Position Absolute, que vai ficar aqui inicialmente, mas se eu rolar a página, ó, aí ele vai junto. Consegue entender a diferença? Então, basicamente, isso é um objeto flutuante. Se eu quiser, por exemplo, fixar ele na parte de cima e direita da tela, como é que eu faço? Eu ponho Position Fixed e no lugar do Bottom 0, eu vou botar Top 0, que aí ele vai colar lá em cima. E aí ele fica aqui, ó. Por que ele não está colado? Por causa do meu Margin Top, que tem aqui em texto. Se eu tirar esse Margin Top, aí ele cola. E aí, ó, eu rolo minha página e ele continua lá. Se a gente quiser colar ele agora no canto inferior esquerdo, como é que faz? Left 0 e Bottom 0. Concorda? Então ele cola aqui. Então, da mesma forma. Rolo minha página e nada acontece. Tudo bem? Bom, basicamente, isso são elementos flutuantes. E aí você pode botar ele do tamanho que você quiser, com qual conteúdo você quiser dentro, não tem problema. E aí você usa a sua criatividade para fazer o seu site da forma que você bem entender. Tudo bem? Então vamos para a nossa próxima aula.